Diga comigo, vencendo gigantes. Quem não tem um gigante na vida? Alguns é na área da saúde, outros às vezes é na área financeira, é um gigante. Quem sabe você está enfrentando o gigante de crise financeira. Outros talvez estejam enfrentando o gigante na vida profissional, nos seus negócios, na empresa, ok? Outros podem estar enfrentando o gigante na alma. Quem sabe você está enfrentando uma depressão, uma síndrome do pânico. Quem sabe é um vício o seu gigante. Mas não existe gigante que Deus não possa derrubar. O nosso Deus é um Deus do impossível. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 20 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17, 20 ao 37. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Davi deixou o rebanho com outro. Já viu que não dá para ser ovelha sem ter pastor? Porque se pudesse ser ovelha sem ter pastor, ele ia fazer o que tinha que fazer e deixava as ovelhas sozinhas. Tem muita gente por aí dizendo que é ovelha, mas não tem pastor. Entendeu? Então ele deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os israelitas estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Preste atenção, e antes dele ser rei, antes de Davi ser rei, ele já se preocupava com pessoas. Tem pessoas que querem o altar, mas não se preocupa com ninguém. Já estou pregando. Quer o altar, quer o microfone, quer uma liderança de célula, mas não se preocupa com ninguém. Não investe na vida de ninguém. Não se derrama na vida de ninguém. Davi até o momento é um Zé Ninguém. É um garoto, um pré-adolescente, 14, 15 anos, no máximo 16. Cuidava das ovelhas do pai. Ele vai, obedece ao pai, leva um alimento, queijo, para o rei, leva um alimento para os seus irmãos, e ele está preocupado, ele quer saber como estão os seus irmãos, por isso que ele vai para a linha de batalha. Ele sabe que é uma guerra. Um garoto de 14, de 16 anos, já tem noção do perigo. Ele com certeza ouvia os seus irmãos comentarem dentro de casa. Quem sabe o pai e a mãe estavam temerosos, os filhos na guerra, para enfrentar um gigante, os filisteus, o inimigo número 1 de Israel. Davi tinha noção do perigo, mas ele não se contenta em só levar o alimento, mas ele deixa com responsável, outro ensinamento, ele deixa com responsável, ele não deixa, Deus dará. A gente vê muitas pessoas hoje que querem crescer, mas não tem responsabilidade, assume o compromisso e não termina, começa um curso e não vai até o final, começa uma obra e não termina, começa um trabalho e deixa pela metade. Davi não, ele deixa com o responsável, ele deixa com a pessoa certa, e agora ele vai querer saber como está os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem matar, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Uau! Olha a preocupação dele. A preocupação dele não é só ganhar, a preocupação dele é com a honra de Israel. Falou de Israel, lembrou de Deus. Falou de Deus, lembra de Israel.
ele está preocupado com a honra do seu Deus. Ele não está preocupado com a vida dele, ele está preocupado com a honra do seu Deus. E ele continua dizendo: repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Sabe por quê? Ele sabe quem é Davi. Todo irmão sabe quem é o seu irmão. Ele sabe que Davi é um garoto ousado. Ele sabe que Davi não tem medo de urso. Ele sabe que Davi não tem medo de batalha. As pessoas sabem quem são você. A sua família sabe quem é você. A sua família sabe o que você já fez. A sua família sabe as práticas pecaminosas que você já teve. A sua família sabe as palavras que você já declarou. Eles sabem se você é um homem de fé ou um homem negativo dentro de casa. Então eles ficaram irritados. Eles falaram: nós estamos com medo. Esse garoto ele vai enfrentar. Sabemos que ele é ousado. Sabemos que ele é temente a Deus. Sabemos que ele toca harpa lá no campo enquanto cuida das ovelhas. Sabemos que ele é talentoso, aleluia. As pessoas sabem o que Deus já entregou em tuas mãos. Por isso que muitos tentam te parar. Por isso que o inimigo te acusa. Por isso que o inimigo tenta puxar o seu freio de mão. Porque ele sabe o potencial que Deus já colocou dentro de você. Mas assim como Davi, em nome de Jesus, você não vai parar. Você não vai parar. Você vai fazer, você vai obter, você vai conquistar para honrar o nome do Deus vivo de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. E disse Davi: o que fiz agora? Isso quer dizer que os irmãos já tinham repreendido em outros momentos. Tipo assim, lá em casa você deu a desculpa que foi por causa disso. No dia que a gente foi na festa lá da tia, você me deu bronca por causa de tal coisa. Mas e agora? O que eu fiz? O que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou. Não se intimidou. Perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que mandou chamar. Porque muitas vezes a gente acha que nós estamos orando e ninguém está ouvindo. A gente acha que nós estamos trabalhando em vão. Muitas vezes o inimigo sopra no nosso ouvido que não vale a pena se esforçar. Não vale a pena se dedicar na igreja. Não vale a pena se derramar sobre as pessoas. Que tudo isso é em vão. Que lá na empresa não vale a pena trabalhar de excelência. Porque o patrão não vai ver. Porque o chefe não vai honrar. Mas tem um Deus que tudo vê, meu irmão. Tem um Deus que tudo vê. Nada passa despercebido aos seus olhos. As palavras de Davi chegaram ao ouvido de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha que ousadia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está enfrentando o gigante ou está fugindo do gigante? Pergunta para o seu irmão. Você está enfrentando o gigante ou está fugindo do gigante? Você está amedrontado ou você está encorajado em Deus? É uma pergunta. Olha o que Davi diz: ninguém, inclusive o senhor, seu rei, que o senhor é grandão, em outras palavras, porque Saul era grandão, o senhor é grandão, o senhor tem toda essa parafernália aí de rei, mas o senhor está com medo. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Quantas vezes a gente ouve isso?
Quantas vezes eu já ouvi, você não vai conseguir. Quantas vezes as pessoas respondiam no silêncio para mim, nem respondiam. E o silêncio delas eu já sabia que estava demonstrando que não acreditavam em mim. Eu lembro quando eu cheguei na cidade, alguém disse, aquele garoto, me chamaram de um menino. O menino está aqui hoje. Aleluia. O menino agora é homem, é macho. Amém? Tem o Espírito Santo, cheio de graça e poder. Aleluia. Que Ele já deu a mim e a você essa graça e esse poder. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Coitado de Saul. Ele despreza quem quer lutar por ele e exalta quem está lutando contra ele. Cuidado, para você não exaltar os de fora e humilhar os de dentro. Cuidado. Tem marido que exalta a vizinha, a cunhada, outra mulher e humilha a sua esposa. Tem esposa, estou sentindo que eu nem vou pregar a mensagem que eu coloquei ali. Tem esposa que exalta o irmão da igreja. Você tinha que ser igual fulano. Você tinha que fazer igual Beltrano. Você tinha que ser igual o colega lá da empresa. E humilha o que está dentro de casa. Davi, ele exalta o gigante. E ele humilha um garoto que quer lutar por ele. Ele poderia no mínimo dizer, parabéns garoto. Poxa, muito obrigado. Mas de coração, eu tenho medo que você não dê conta. Mas só a sua coragem já me alegra. Só a sua determinação já fortalece e conforta o meu coração. Muito obrigado, mas vamos conversar. Como que você vai lutar? Qual a arma que você tem? Qual a sua experiência? Você é filho de quem? Quem é o seu pai? O seu pai é um guerreiro? Seu pai já foi para alguma guerra? Você tem algum histórico na sua família que já venceu alguma batalha? Você está em alguma academia de luta? Me conte. Ele não. Simplesmente ele humilha o garoto. Ele diz, você é um garoto. Você é um menino. Quantas vezes talvez você já ouviu isso? Você não sabe fazer nada. Você não tem dinheiro para comprar esse carro não. Você não é capaz de fazer isso não. Você pregar? Você dirigir esse ministério? Você ser um líder de célula? Você crente? Você dando testemunho? Você falando lá na frente? Você sendo dono daquela empresa? Você concluindo a faculdade? Você acha que você vai ter condições de pagar 4 anos de faculdade? Será que é isso mesmo? Você é capaz mesmo? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes a gente já ouviu isso? Você acha que você vai casar? Você acha, acredita mesmo que esse casamento vai dar certo? Então preste muito bem atenção. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, você nunca pode deixar ninguém roubar a sua identidade. Você tem que estar convicto em Deus. Por isso que a gente precisa ter uma vida de consagração. Por isso que a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Por isso que a gente precisa entender da Bíblia, ler a Bíblia. A gente precisa comer a Bíblia. A gente precisa decorar a Bíblia. A gente precisa ter versículos na ponta da língua. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque quando vem o dia mau, nós temos a palavra de Deus para vencer o maligno. Então, preste atenção, Davi, ele quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele não estava no zap, ele não ficava no joguinho. Não tenho nada contra joguinho. Mas hoje qualquer tempo que as pessoas têm, tem um jogo lá no celular. Entretenimento. Mas também você pode ter a Bíblia no celular. As pessoas ficam no WhatsApp, ficam no Instagram, nas redes sociais. Mas você pode também ler a Bíblia no celular. Você pode ouvir a Bíblia no celular.
Você pode estar alimentando o seu espírito. Eu não estou falando que você nunca pode jogar. Eu não estou falando que você nunca pode conversar com ninguém nas redes sociais, que você não pode postar nada disso. Não estou falando isso. Eu só estou falando para você priorizar a Bíblia, priorizar a palavra, para quando você for desafiado, quando você for enfrentar o gigante, quando alguém tentar matar os seus sonhos, quando alguém tentar derrubar você, você tem a palavra de Deus na ponta da língua, e Satanás bate retirada diante da palavra de Deus, porque Satanás pode te encarar, mas ele não tem coragem de encarar o nosso Deus. O nosso Deus venceu Satanás na cruz do Calvário. Ele está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Ele precisa ver Deus na sua vida, e ele bate em retirada. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então Davi agora vai começar a falar. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo, olha a humildade desse garoto. Ele não fica chateado, porque Saul duvidou dele, da identidade dele, do caráter dele, do potencial dele. Ele não virou as costas. Ele não disse: agora se vira. Já falaram para mim e para minha esposa um tempo atrás, uma pessoa que achava que ela que fazia tudo na igreja. Ela disse para minha esposa: eu estou indo embora, agora vocês se viram aí, veja o que vocês fazem aí. Numa véspera de encontro com Deus, eu confiava o encontro com Deus a essa pessoa, ela coordenava todo o encontro com Deus. Na véspera, na sexta-feira, ela me diz para minha esposa por telefone: se virem aí, cuide vocês aí. Ela achou que a igreja era minha, ou ela achou que a igreja era dela. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja nunca vai parar, aleluia. A igreja nunca vai parar. A igreja nunca vai parar. A igreja do Senhor Jesus Cristo nunca vai parar. Aleluia. Aleluia. Saul, ele diz assim: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Ou seja, quando aparece, ou seja, não apareceu só uma vez. Ele está dizendo quando aparece. Então sempre aparece. Porque às vezes a gente enfrenta um gigante hoje, vence o gigante. Amanhã outro se levanta, a gente vence. Depois de amanhã outro se levanta, você diz: eu estou cansado, não adianta ser crente. Dá a vida a entender que sempre ele está matando leões, sempre ele está enfrentando ursos. E ele continua dizendo: quando aparece um leão ou urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até... Diga: eu vou agarrar os meus gigantes até matar. Aleluia. Olha que interessante. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim. Agora deixa eu te falar. Leão sempre foi leão. Urso sempre foi. Porque tem gente que diz assim: antigamente a vida não era assim. Quando se trata de pecado, antigamente era mais fácil. Não tem nada a ver. Demônios sempre foram demônios. Desde quando caíram, desde quando foram expulsos. Leões, desde quando o pecado entrou, leões são leões, o rei da selva. Urso devora, come pessoas vivas. Davi está dizendo: se eu enfrentei essas feras, o Senhor acha, se Deus foi comigo diante dessas feras, para defender as ovelhas do meu pai, agora aqui os filhos do Deus vivo, você acha que Deus não vai ser comigo para livrar vocês desse gigante? Irmãos, é isso que a gente tem que ter na memória. É isso que a gente tem que ter na memória. Deus me deu vitória ontem. Deus não deixou morrer de fome na pandemia. Ei,
Deus não deixou eu morrer de Covid, aleluia. Deus não deixou a gente morrer de lepra. Lembra quando tinha lepra? Deus não deixou a gente morrer de lepra. Deus não deixou a gripe suína nos matar. Deus não deixou a ditadura nos matar. Deus não deixou a crise da época do Sarney nos matar. Deus não deixou o impeachment nos matar. Deus não deixou nada nos matar. O Deus que me deu vitória há 10, há 20, há 30, há 40, há 5, há 2, há um ano atrás, é o mesmo Deus que vai me dar vitória hoje, seu rei. Aleluia, aleluia. Venha o gigante que for, venha o leão que for, venha o urso que for, Deus está comigo. Agora preste atenção. Se você está acostumado a matar gigante, cada vez virá gigantes ainda maiores. Deus não é um Deus injusto. Deus não vai permitir que nenhuma provação se levante contra você que você não possa suportar, diz a Bíblia Sagrada. Se você está enfrentando essa batalha que você está enfrentando hoje, é porque Deus já te capacitou, aleluia. Agora a minha pergunta é: você vai ouvir Deus ou vai ouvir Saul? Saul está cheio de demônio. Deus não é mais com Saul. Saul perdeu a graça no dia que ele tomou posse no seu reinado. Ele se meteu no que era para sacerdote fazer. Ele foi fazer porque o sacerdote atrasou. Samuel atrasou. Aí ele diz: já que Samuel atrasou, eu sou rei, eu posso todas as coisas. Não pode não, irmãos. Tem coisa que é para o rei fazer, e tem coisa que é para o sacerdote fazer. Tem coisa que é a ovelha que faz, e tem coisa que é só o pastor que faz. No dia que ele foi se meter achando que estava ajudando Deus, no dia que estava ajudando o sacerdote, chega Samuel e diz: o que você fez, rapaz? E ele diz: o senhor não chegou a tempo? Eu fiz. Ele diz: pois é, Deus ia ser com você em todo o seu reinado, sempre ia ter um descendente seu no reinado, mas o Espírito Santo, Deus não é mais com você não, perdeu a graça. Sem Deus, o homem só atrai demônios. Saul era um endemoniado. Agora a minha pergunta é: você vai ouvir os endemoniados ou vai ouvir a voz de Deus? Tem muita gente ouvindo a voz de demônios e parando. Demônio é aquela voz que você ouve no seu ouvido, você não vai conseguir, você vai ser envergonhado, não adianta lutar, vão parar você não sabe falar, você não sabe fazer. Isso é voz do demônio. Deus nunca vai falar isso para você. Deus, quando vê que você não é capaz, Ele te capacita, aleluia, aleluia. Deus, quando vê que você quer fazer, mas não sabe, Ele coloca alguém no teu caminho para te ensinar, aleluia. Eu sou fruto disso. Nós cantamos aqui, foi o Jean que falou de milagre. Eu disse: eu não só creio em milagre, eu sou um milagre, aleluia. Eu não só creio em milagre, eu sou um milagre. Quem pode falar isso aí? No 3, bem forte. Você vai falar: eu não só creio em milagre, eu sou um milagre. No 3, 1, 2, 3. Aleluia! Aleluia! Ei, quantas vezes eu já falei aqui de situações que Deus colocou alguém para me ajudar. Deus colocou alguém para me dar um escape. Deus colocou alguém para estender as mãos. Eu lembro a respeito desse prédio aqui, quando a tenda estava lacrada, nas festas de aniversário, você vai ver esse vídeo. Nós vamos acrescentar mais algumas coisas que aconteceram de 2016 para cá. Mas eu lembro, me enrolavam em determinado órgão aqui do município, um órgão público, e chegou um dia que eu disse: Deus, eu não invisto mais nem um centavo, eu não vou tentar mais abrir essa tenda, seja o que o Senhor quiser, falem o que quiserem falar, eu não faço mais nada. Coloquei toda a documentação dentro do envelope, saí daquele setor, fui para um outro setor na prefeitura. Chegando lá, encontrei um moço, o senhor, e foi Deus, porque eu estava mal, para baixo, e eu brinquei com o cara. Disse: ô meu amigo, quanto papel, quanta burocracia. O senhor é o que? Engenheiro?
Ele estava assim, virou e disse: não, eu sou advogado. E o senhor? Eu disse: eu sou pastor. Quando eu disse: eu sou pastor, ele virou, ele disse: pastor de qual igreja? Aí eu falei, ele disse: eu conheço a sua igreja, eu tenho um prédio para o senhor. Só assim, eu tenho um prédio para o senhor. Aí eu falei: sério? Aí eu sorri. Aí ele falou: sério? Eu falei: aonde que é o seu prédio? Quando ele me deu o endereço, eu fiquei triste. Porque eu queria ir mais para o centro e não mais para o bairro. Só que a vontade de Deus era que viesse para o bairro. Aí eu saí da prefeitura desorientado. Ele percebeu que eu não dei bola quando ele deu o endereço. Aí ele insistiu. Ele disse: pega o telefone, vamos tomar um café, vai lá conhecer. Eu anotei. Saí sem rumo na prefeitura, decepcionado, triste, para baixo. Eu disse para alguém que estava comigo, eu disse: cara, vamos lá nesse endereço que o cara falou? Aqui atrás, no outro salão que tem aqui atrás, tinha uma porta de madeira. Vocês vão ver no vídeo, nas fotos. Uma porta de madeira, passava uma corrente, mais ou menos assim o espaço. Eu olhei, não tinha nada disso aqui, só tinha um vão. Quando eu pus o olho assim, que eu vi o vão, eu falei: meu Deus, somente esse lugar pode suportar a multidão da tenda. Falei isso para minha esposa quando cheguei. Eu falei: somente aquele lugar, não tem outro lugar na cidade. Eu liguei para o cara, disse: meu amigo, virou meu amigo. Eu disse: meu amigo, talvez ele está até me assistindo, ele acompanha os cultos. Eu disse: meu amigo, eu vim aqui, eu vi o seu espaço, atende minha necessidade. Ele falou: vem almoçar comigo. Cheguei lá, eu rasguei meu coração, falei o que estava passando. E ele disse: eu vou ajudar o senhor. Ele usou essa expressão: eu vou ajudar o senhor. Olha a expressão que ele usou: o senhor vai dar a volta por cima. Aleluia, aleluia. Naquela época a gente estava, não sei se os pastores, os irmãos mais antigos lembram, nós estávamos orando às 2 horas da manhã, para Deus nos dar um prédio, para Deus mostrar um lugar. A igreja toda estava orando, 2 horas da manhã a gente levantava. No mesmo dia, no dia seguinte, na porta da empresa dele aqui próximo, ele disse assim: pastor, fique tranquilo, o prédio é seu. Sabe por que eu vou alugar o prédio para o senhor? Porque eu estava rezando essa madrugada. Eu estava rezando essa, e a igreja estava orando de madrugada. Orações se encontram. Aí ele disse assim: eu estava rezando para ajudar a minha família, e eu precisava alugar esse prédio. E quando eu vi o senhor, ele usou essa expressão, quando eu vi o senhor, alguma coisa me disse que era o senhor. Quando você precisar, você quer fazer, e você não é capaz ou não tem recursos, Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Mas o que Deus está dizendo com isso? Não pare. Não pare. Porque eu sou contigo. Sou eu que faço e não é você. Sou eu é que faço e não é você. Então, Davi, ele diz para... Ele vai falar para Saul: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Você percebe que em nenhum momento, Davi chama Golias de gigante. Em nenhum momento, Davi chama Golias de gigante. Porque quem tem Deus, não existe outro gigante, somente o Deus Todo-Poderoso. Não existe ninguém maior que o nosso Deus. Não existe ninguém maior que o nosso Deus. Não existe. Grande, poderoso, majestoso, digno de tudo, do nosso louvor, da nossa honra, da nossa adoração. Somente o maior, o the best, o poderoso, Jeová Rafá, aleluia, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Por isso que eu não meço esforços para ele. Não meço. Ele diz: o Senhor, que ele me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu.
Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com... Mas já estava, porque só pode ser ousado assim quem tem o Senhor. Então eu quero dar rapidamente, eu sei que já avancei, mas pelo menos um tópico que eu anotei aqui, para não dizer que eu não preguei nada do que eu anotei. Eu ia dar algumas atitudes para você vencer os gigantes da vida, mas eu vou te dar uma, pelo menos. Vamos lá. Primeiro, reconhecimento. Reconheça quem é Deus na sua vida. Reconheça o que Deus já fez. Reconheça de onde Ele te tirou. Não seja ingrato para com Deus, não. Eu sempre falo, não espere gratidão de ninguém, mas seja grato sempre. Não espere gratidão de ninguém, mas seja grato sempre. Reconheça quem te ajudou. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Porque quando você tem medo, quando você teme alguém que não é Deus, você está diminuindo o seu Deus, você está desacreditando do seu Deus. Então Davi diz: eu não terei medo de ninguém, porque Deus está comigo, a minha vitória vem do Senhor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 diz: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Entenda o seguinte, meu irmão: se você tem Deus, ninguém desafia você, sempre vai desafiar aquele que está dentro de você. Se você tem Deus, ninguém vai desafiar você, vai desafiar aquele que está dentro de você, que é o seu dono. Por isso que crente não tira satisfação com ninguém, por isso que crente não fica se ofendendo e nem se defendendo. Se você está se sentindo ofendido o tempo todo, tem alguma coisa errada na sua vida. Porque quem tem Deus não se ofende, quem tem Deus sabe quem é. Percebe que em nenhum momento Davi se ofendeu com as atitudes e com as falas de Saul e nem dos seus irmãos, em nenhum momento. E ele também não se defendeu, só fez uma pergunta: o que foi que eu fiz agora? Coisa de irmão, e ponto final. Segunda coisa, vamos lá na segunda: relacionamentos. Tem um dito popular que: diga-me quem tu és, ou me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Relacionamento. Sofonias capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor seu Deus estará em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, e ele se regozijará em você com brados de alegria. Quem está com quem você anda? Quem é o seu melhor amigo? Eu tenho o hábito de dizer nas minhas orações, em alguns momentos eu digo: Espírito Santo, o Senhor é o meu melhor amigo. O Senhor é meu companheiro de todas as horas, porque tem horas que já teve momentos que eu não consegui falar com o meu discipulador, já teve momentos que a minha esposa não estava comigo, ou se estava, não sabia o que fazer ou falar, já teve momentos que outras pessoas não puderam me ajudar, mas o Espírito Santo estava lá. Ele é o meu companheiro de todas as horas. Aleluia. 1 Samuel 24, Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Jonatas é o filho do rei Saul. Rei Saul quer matar Davi, agora ele está com inveja de Davi. Jonatas, o filho do rei, entra em defesa de Davi. Relacionamentos. Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que te ajudaram ou que têm te ajudado? Quem são as pessoas, as 5 ou 7 pessoas que mais você tem relacionamento? São essas que dirão quem você vai ser no futuro. São essas que determinarão quem você será. Diga-me quem tu andas, que direi quem tu és. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Terceiro, lembranças das conquistas que já tivemos. Lamentações 3, 21 a 24. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são o quê?
inesgotáveis, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança em Deus. Quarto e penúltimo, fazer o que deve ser feito. Você quer matar gigantes? Faça o que você tem que fazer. Não fique procrastinando. Não fique deixando para amanhã. Amanhã eu oro, amanhã eu jejuo, amanhã eu leio Bíblia. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã não pertence a gente. O amanhã é futuro, gente. Se minutos na frente já não pertence a gente. Tem pessoas nesse exato momento que tinham muitos planos para daqui a 1 hora, já não existe mais, morreram. Imagina amanhã. Faça hoje. Chegue em casa, leia a Bíblia, ore hoje. Comece o jejum hoje. Interceda por alguém hoje, agradeça alguém hoje. Louve a Deus hoje. Dê o seu melhor hoje. Entregue o seu tudo hoje. Tiago capítulo 4:17. Pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Quinto e último, confiança no Senhor. Confia no Senhor, irmãos. O Senhor não falha. Sabe essa pessoa que virá dia 4, o misterioso? Sabe? Domingo retrasado, eu liberei uma palavra aqui no altar. Eu disse uma coisa a respeito do nosso ministério e liberei sobre vocês. Após o culto, quando eu entrei no carro, alguém estava me ligando, fazendo essa conexão. Acredite no poder de Deus. Não declare de acordo com as suas posses. Não faça declarações de acordo com o seu conhecimento. Não faça declarações de acordo com o seu potencial econômico. Faça declarações de acordo com o potencial do seu Deus. É Ele que faz. A Bíblia diz que só Ele pode dar vida e só Ele pode tirar vida. Salmos 56:11. Em Deus eu, na minha versão diz: nesse Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Se Deus é contigo, nem uma arma forjada prosperará contra você. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu. Aleluia. Confie no Senhor de todo o seu e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus. Reconheça o Senhor em todos os seus. Aleluia. Às vezes a gente reconhece até um certo ponto, mas quando a gente está lá em cima, poxa, aqui já não dá para falar mais de Deus. Poxa, aqui já não dá mais para testemunhar. Poxa, agora são os doutores que estão aqui na minha frente. Agora são os PhDs, são os escritores. Aqui o lugar é muito chique, não dá para falar de Deus. Agora eu tenho muito dinheiro, agora eu me visto assim, agora eu estou no carro assim, não dá para falar de Deus. Não, eu vou reconhecer o meu Deus em todos os meus caminhos. Eu posso estar de Fusca, de Fiat 147, posso estar de jatinho, posso estar no helicóptero, posso estar no palácio ou no casebre. Eu vou reconhecer o meu Deus em todos os meus caminhos. Ele foi e sempre será o meu Deus. Aleluia. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, o seu caminho. João capítulo 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ei, Deus quer que você viva em paz. Deus não quer ver você agitado, estressado, envergonhado, deprimido, agitado. Não, Deus quer que você viva em paz. Ele disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Fique esperto, não tenha medo, vai ter lutas, mas eu já venci para você. Se você andar comigo, você vai viver na minha vitória. Você vai viver, aleluia, em mim. Se eu já venci, você já venceu. O problema é que a gente quer andar sem Ele.
O problema é que a gente acorda e sai logo correndo atrás do prejuízo. Esquece que quem tem Jesus não tem prejuízo. Quem tem Jesus não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás dele. Aleluia, aleluia. E para nós encerrarmos, se coloque de pé, por gentileza. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós o quê? Uma glória eterna, aleluia, que pesa mais do que todo sofrimento. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas não no que se vê, pois o que se vê é o quê? Transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus tem coisas grandes para você. Essa luta que você está vivendo é o que você está vendo, mas Deus já preparou coisas que você não vê, mas que você vai viver eternamente. O resumo da palavra hoje é: não pare, Deus é contigo.